Bom, pessoal, eu sou o Rafael, sou psicólogo, sou formado pela Universidade Federal de Goiás, sou especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, tenho alguma experiência na área, atuo há 7 anos e meio, acho que 7 anos e meio, e também tenho uma breve experiência como palestrante também, né? Comecei a atuar há alguns 5 anos por aí. Bom, eu também tenho um problema de dicção, então espero que vocês me entendam bem. Vou deixar aberto assim para todo mundo, quem quiser falar também, né, compartilhar. Acho que no final vou deixar um espaço maior, né, para reflexões, para perguntas, mas de modo geral vocês podem ir fazendo conforme eu for falando. Eu também estou com meu computador aqui porque eu fiz um roteirozinho, porque uma coisa que eu não consigo confiar é na minha memória. Então eu deixei aqui preparado. Mas aqui estamos aqui, né, para falar sobre algo muito sério, né, e ao mesmo tempo essencial para todos nós. Eu acredito que seja importante para todos, que essa importância de cuidar da nossa saúde mental e como podemos contribuir para a valorização da vida, né? O Setembro Amarelo é mais do que uma campanha, né, ao meu ver. Ele é um movimento que nos lembra que a vida tem seu valor, né, e que pedir ajuda não é fraqueza, não é vergonha, na verdade é um ato de coragem. Eu gosto de pensar que o Setembro Amarelo não é uma campanha de valorização da vida, de uma campanha de prevenção ao suicídio. Na verdade, ele é uma campanha de orientação à prevenção do suicídio. Por que eu vejo essa diferença? Porque é um mês para a gente lembrar que a gente está prevenindo isso no decorrer do ano. A prevenção a gente faz o ano inteiro. Bom, inicialmente eu gostaria de definir, né, o que é suicídio no final das contas, né? Acredito que todo mundo saiba, mas a definição básica é um ato intencional de tirar a própria vida, né? Ultimamente, não se utiliza muito a palavra suicídio, por conta da questão de gatilhos que possam ocasionar, né? Usamos mais autoextermínio, mas o significado, no final das contas, é o mesmo, né? E o suicídio ou autoextermínio é um fator muito complexo, né? Tem fatores biológicos, psicológicos e sociais que se relacionam para acontecer isso, né? Mas inicialmente eu gostaria de falar também o que é saúde mental, né? Que o, o, o título, né, também é sobre a valorização da vida e do bem-estar, né? Então, o que é bem-estar emocional, Rafael? O que é saúde emocional? A saúde mental, né, não é apenas a ausência de doenças, a ausência de psicopatologias, né, mas é também a capacidade de lidar com as emoções, né, enfrentar desafios e manter relações mais saudáveis, né. Existem, junto com isso, né, fatores que afetam a saúde mental, né. Como eu falei, né, o suicídio de modo geral, ele tem vários fatores, biológicos, sociais, psicológicos, né? Mas tem coisas que afetam a nossa saúde mental, né? Que no caso de vocês, né, que são alunos, ou professores também, não sei, mas existem muitas pressões, né? Acadêmicas e profissionais também, né? Eu acho que na faculdade é um período que tem muita cobrança, né? E acredito que muitos de vocês, além de estudar, ainda trabalham. Então, você soma essas pressões, tanto do trabalho, quanto as pressões acadêmicas também, né? As pressões de melhores notas, enfim, né? Tanto é que tem muitos dados que apontam que existe muitas psicopatologias, incluindo depressão e ansiedade generalizada, em adolescentes. Que, não tem a pressão do profissional, certo? Mas tem a pressão acadêmica, né? Boas notas, enfim. Isso acaba sendo muito pesado para os alunos, né? Junto com fatores que afetam a saúde mental, né? Tem redes sociais e comparações constantes, né? Acredito que todos aqui temos redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. E eu estava até vendo isso ontem, o quanto que o Instagram mudou. Ele mudou, inclusive, a política, porque acabou se tornando no Instagram uma grande vitrine, que a gente mostra o melhor de nós
mostra fotos muito mais bem elaboradas, fotos que a gente paga para alguém tirar foto da gente, né? Que não era a premissa inicial do Instagram, né? A premissa inicial era, não, vamos mostrar o dia a dia e tudo mais. Isso acabou se tornando muito mais fixo em relação aos stories, né? Nos stories dos melhores amigos, a gente mostra quem a gente é. E alguns ainda, né? Ainda mostra algumas partes de quem eu sou. Mas no feed, Deus me livre, né? Eu descobri esses dias que é cringe, essa é a palavra que usaram para mim, é postar foto no feed. Eu falei, poxa, mas aí não faz sentido, né? Parece que o Instagram era para isso, né? Não, agora são só fotos nos stories, que é o legal. E eu fiquei, poxa, quanto que a gente mostra apenas uma faceta, né? Apenas uma face que a gente tem e outras a gente acaba nem mostrando, né? Acaba não mostra para ninguém no final das contas, né? Porque tem essas pessoas que estão no Instagram, essas pessoas, elas são as melhores do mundo. Elas são incríveis, elas são muito bonitas, elas são muito inteligentes, são as melhores pessoas do mundo. E eu não sou, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus problemas, enfim. E como é que eu vou postar isso? Como é que eu vou mostrar isso? E mais do que isso, essas comparações que eu faço, porque, poxa, eu sou a pessoa que está errada no mundo. Eu sou a pessoa que não tem essa vida perfeita, não tem um relacionamento perfeito, não tem uma casa perfeita, não faço essas viagens todas, essas experiências todas, e vira uma comparação constante, né? Tanto é que a gente pode reparar o aumento do número de casos de ansiedade. Acho que não é só uma questão de divulgação, mas uma questão também de realmente aumentaram-se os casos de ansiedade, né? Novamente, né, eu tenho clínica e boa parte dos atendimentos hoje de clínica, tanto da minha parte como de colegas que eu converso, são voltados para a ansiedade. O quanto que isso aumentou. E eu acredito que esse fator rede social é um grande agravante, né? Não é o determinante, mas agrava bastante os casos de ansiedade, né? Uma outra coisa que afeta a nossa saúde mental, pegando um gancho com essa própria ideia das redes sociais, né? Essas relações que a gente tem interpessoais, né? Como eu me relaciono com as outras pessoas, né? E acaba que no Instagram eu estou relacionando com outras pessoas também. Além disso, também tem fatores genéticos e biológicos. Eu não entrarei nesse lado, uma questão de falta de conhecimento da minha parte, né? Eu não sei tantos fatores assim para expressar para vocês, né? Minha área é muito mais a psicologia, então fatores psicológicos, mas existem fatores genéticos e biológicos, né? E a gente tem alguns casos também de psicopatologias, né? Por exemplo, e transtornos de modo geral, né? Transtorno autista, bipolaridade, enfim, que também tem fatores genéticos e biológicos, né? Bom, eu não queria trazer e fechar aqui com 1 milhão de dados e números, porque eu acredito que nesse tempo, eu não sei quanto tempo mais ou menos de palestra, eu fiz mais ou menos na minha cabeça meia hora, 40 minutos, mas nesse tempo eu gostaria de pelo menos impactar na vida de alguém que esteja assistindo, pelo menos duas coisas, né? Eu acho que não dá para a gente mandar 1 milhão de conteúdo e vocês ficarem remoendo isso a semana inteira. Eu acho que é muito difícil, né? Até por conta dessa quantidade. Se eu mandar 15 coisas aqui para vocês, como é que vocês vão pegar dessas 15 e pensar? E eu acho muito difícil. Então, eu quero falar de um modo mais com menos números, menos dados específicos, porque eu acho que acaba não passando a informação que é o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Mas alguns dados que eu gostaria de trazer, né, que segundo a OMS, cerca de 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de autoextermínio. É um número muito expressivo. É a segunda maior causa de mortes que podem ser evitadas. Primeiro acidente. Mas é um número muito expressivo, 700 mil pessoas. E são mortes que podem ser evitadas. E no Brasil, né, quase 14 mil mortes por suicídio por ano. E aí um outro dado que eu achei muito interessante é que a gente está falando só de mortes e não tentativas, que boa parte dessas tentativas acabam não chegando nos hospitais, acabam não chegando em fontes de dados que a gente pode ter acesso ou realmente confiáveis. Mas dessas 14 mil pessoas que morrem por ano no Brasil, 79% são homens. Eu acho isso um número muito, muito expressivo.
cada 100 pessoas que morrem, 79 são homens. Acredito que tem vários fatores, né, que levam a isso, né, fatores de risco, fatores sociais, de modo geral, mas eu consigo imaginar, só que coisa da minha cabeça também, não tem tantos dados que falem sobre isso, mas eu acredito que também tem uma grande dificuldade do homem de pedir ajuda, é uma questão muito social isso, né? É um sinal de fraqueza se eu pedir, fatores psicológicos, e isso eu acho muito cruel, né? Com o próprio homem em relação a isso, né? Novamente, né? Os dados que a gente tem, mulheres cometem mais tentativas, mas os homens morrem mais. Então, não tem uma distinção em relação a, não, vamos fazer uma campanha voltada unicamente para homens, porque eles morrem mais, não. Até porque é bem misto em relação às tentativas, né? E as tentativas que levam à morte. Então, seria interessante, eu estou comentando esse dado porque eu acho ele muito expressivo, né? 79%. E eu acredito que seja um grande fator social. Os homens não pedem ajuda. Bom, em relação a fatores de risco, né, tem os fatores psicológicos, né, que entram as psicopatologias, a depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Um fator também que é muito importante, que ele, tanto em relação a quem já tem psicopatologia, quem já tem depressão, tem ansiedade, é um agravante, e também para quem não tem esse mesmo agravante, que é o uso de substâncias, o uso de tóxicos, de drogas, do álcool também. Esse é um fator isolado, tanto para quem tem já alguma psicopatologia, quanto com quem não tem. Ele é um fator também que aumenta-se o risco. Também uma questão de fatores de riscos, os riscos sociais, né, que é o isolamento, o desemprego, conflitos familiares, né, os ambientais também, né, que é exposição a situações traumáticas ou a outros suicídios. E esse eu acho que é uma questão que eu acho muito delicada em relação ao Setembro Amarelo. Tem muitas pesquisas que saem e eu acho elas interessantes em relação à campanha em si, porque a gente passa o mês inteiro falando sobre isso, que pode despertar gatilhos nas pessoas, né? Então, expor essas pessoas às situações traumáticas, né? Ok, nossa ideia é conscientizar e prevenir, mas acaba também tendo esse risco de expor essas pessoas a outras histórias de suicídio, a situações traumáticas, acaba sendo uma questão um pouco delicada, né? Mas, novamente, eu acho que a campanha é muito importante, ela deve ser valorizada, mas nós também temos esse certo risco, né? E é uma outra questão de não expor a outros suicídios as pessoas, para não despertar gatilhos, é que temos uma política de não divulgar cartas de suicídio. Isso é uma coisa banida, né, socialmente, por conta dessa questão. O quanto que isso pode trazer um fator de risco, né, uma exposição talvez desnecessária. Né? E o suicídio, né, falando sobre a campanha de modo geral, esse mês, né, de orientação e prevenção, o suicídio acaba sendo cercado por muitos mitos, né, e inverdades que eu acho que podem acabar dificultando essa prevenção. Né? E eu trouxe alguns que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu acho que, pelo menos alguma vez na vida, já escutaram algo parecido, pelo menos, né? A primeira, que eu acho a mais... eu lembro que antes de eu começar a estudar psicologia, na verdade eu já tinha começado, estava no primeiro ano. Essa eu escutei de um psicólogo, inclusive, e eu, na época, eu acreditei, mas depois, né, estudando mais a fundo, percebi que era uma inverdade mesmo, né? Que é, quem fala que vai se suicidar, não vai fazer. Isso acho que é um mito que a gente mais escuta, e a verdade em relação a isso, que a maioria das pessoas que pensam em suicídio, né, dá sinais, né, sejam eles verbais, né, fala, ou comportamentais. E levar a fala a sério pode salvar uma vida, né? E essa eu acho que é uma das que mais pega em relação a mitos. Um segundo mito que eu escuto também perguntar sobre suicídio pode incentivar a pessoa a se matar.
Se chegar e perguntar à pessoa, tá pensando em suicídio? Isso vai levar ela a se matar, né? E, na verdade, né, perguntar diretamente sobre o suicídio pode ajudar a pessoa a sentir-se mais acolhida e, às vezes, até incentivada a buscar ajuda, né? Tanto que, mais para frente, eu acho que eu vou entrar um pouco melhor sobre esse tema, sobre o quanto que a fala, o escutar é importante. Mas, enfim, continua sendo um mito essa ideia de que perguntar para a pessoa sobre o suicídio poderia incentivá-la a se matar, né? Um terceiro mito é... Opa, recebi uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Essa tem depressão, fique feliz. Essa também ela é cruel, né? E essa é uma coisa que, se a gente pudesse realmente, né? Tô triste, eu vou ficar feliz. Seria muito fácil, né? E na verdade, ela acaba sendo uma pergunta que desmoraliza a pessoa, né? Ela nega essa pessoa, nega a escutar essa pessoa, né? Então, muito cruel escutar isso quando você está em depressão, quando você está em algum sofrimento, né? Um outro mito é que o suicídio é um ato egoísta, né? E geralmente o suicídio está relacionado a um grande sofrimento mental. E quem está em crise, né, muitas vezes não vê outra saída, né, e acredita que está, na verdade, aliviando outra pessoa. Poxa, eu estou aqui nessa situação muito difícil, eu estou fazendo as outras pessoas ao meu redor sofrer, então a única resposta, a única porta que eu consigo passar é essa, a do suicídio. E, na verdade, isso nega essa ideia de que é um ato egoísta. Muitas vezes a pessoa está fazendo pelo outro e não por si. Apesar de que também o suicídio acaba sendo visto, né, pela pessoa que está em sofrimento, como uma saída, né? Eu estou sofrendo tanto, eu não tenho como sair disso, então a única esperança minha é essa. Um quarto mito é que somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio, né? Bom, embora a maioria das pessoas, dos casos de autoextermínio sejam associados a problemas de saúde mental, né, tem muitas pessoas sem diagnóstico algum, né, que também pode chegar a essa decisão, né, devido a circunstâncias extremas. Continua sendo aquele mesmo ponto de sofrimento, pessoas que estão em grande sofrimento mental e buscando esse alívio, mas não é exclusivo de doenças mentais, de doenças psicológicas. Um outro mito, trouxe 6 mitos, né? A pessoa que tentou suicídio e não conseguiu está fora de perigo, né? Na verdade, a pessoa continua em risco e precisa de apoio e tratamento, né? O acompanhamento psicológico, nesse caso, ele é fundamental. E, geralmente, um outro dado, só de curiosidade também, os maiores casos de reincidência de tentativa são por mulheres. Quem tem boas condições de vida não comete suicídio, né? Um outro mito, né, que não discrimina classe social, né, gênero, situação financeira, ele afeta pessoas em todas as esferas, inclusive adolescentes, inclusive crianças, apesar de mais raro, ainda acontece, ainda pode acontecer. Tem um chat, se vocês quiserem mandar mensagem, eu vou ler, tá? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de trazer, né, que novamente, né, a ideia da palestra é falar também sobre essa valorização da vida, mas também que é a identificação de sinais, né, de alerta que a gente pode ter, né? Como é que eu vou saber que essa pessoa está em sofrimento, que essa pessoa está correndo esse risco, né? Entra alguns sinais. Por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, isolamento social, falas que indicam essa desesperança, desamparo, essa desvalorização da vida, e uso excessivo de substâncias ou comportamentos de risco. A pessoa começa a beber mais, ela começa a fazer um mau uso de substâncias, tipo drogas. Poxa, isso aí é um risco, né? Um sinal de alerta, não quer dizer também que com certeza essa pessoa irá tentar o suicídio, né? Mas acho que são sinais que a gente pode observar. E uma questão que eu particularmente penso, eu não sei vocês, mas acredito que boa parte aqui também trabalha,
estuda também, né, obviamente, mas acabamos ficando, às vezes, mais tempo com essas pessoas, com as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa faculdade, do que em casa. Então, essa não é a exposição que eu gostaria de falar, mas esse contato com essas pessoas, né, nossos colegas, nossos colaboradores da empresa, a gente consegue acabar vendo algumas mudanças na rotina dessa pessoa, nos comportamentos dessa pessoa. E eu acho que a gente, né, nós, colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nós acabamos sendo um dos primeiros contatos com esses sinais de alerta, né, essas mudanças de comportamento. Essa pessoa começou a se isolar mais, está falando muito sobre essa desvalorização da vida, a minha vida não tem sentido. E acaba que a gente pode ter esse primeiro contato, né? A gente acaba sendo, né, esse primeiro contato. Uma coisa que eu falo bastante é que psicólogo, psiquiatra, ele não é a linha de frente. Na verdade, ele está lá atrás. Essa linha de frente, esse primeiro contato, ela é feita por isso, por colegas de trabalho, colegas de sala, a família também tem um fator muito importante, um papel muito importante. Nós, como pessoas da sociedade. O Pedro mandou mensagem. O tratamento com a minha psicóloga sempre funcionou muito melhor para mim do que os remédios. Na verdade, eles mais me atrapalhavam do que ajudavam. Existe algo que explique isso? Muito boa pergunta. Depende muito de cada caso. Alguns casos necessitam desse multiprofissional, tanto do psicólogo quanto com o psiquiatra. Uma coisa que eu falo, mas eu talvez esteja puxando um pouco pro meu lado, mas todos os casos de transtornos, de psicopatologias, de sofrimento de modo geral, eles precisam de sofrimentos de modo geral clínicos, né? Eles precisam do tratamento psicológico, com psicólogo, com psicóloga. Nem todos os casos precisam de acompanhamento psiquiátrico. Então, não vou saber falar exatamente sobre o seu tratamento, mas o tratamento psicológico ele é fundamental, independente se você está em tratamento psiquiátrico também. Então, essa questão de atrapalhar ou ajudar, aí fica dependendo de cada caso, porque talvez a sua medicação não estava correta, a dosagem talvez não estivesse correta, ou talvez também, no seu caso, seria realmente não seria necessário o tratamento psiquiátrico, né? Mas o importante, eu acredito que seja o resultado final, né? O tratamento funcionou. Então isso é muito bacana, viu? Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não conheço exatamente o seu caso. Rafael, tá falando que tem esses sinais de alerta, tem esse sofrimento na sociedade, na escola, no trabalho. Como que eu posso ajudar alguém em crise, né? Aí eu separei algumas coisinhas que eu acho que elas são fundamentais em relação a ajudar. Eu sou a linha de frente, eu acabei de encontrar essa pessoa que está em sofrimento, está com aqueles comportamentos que a gente falou, mudou bastante o comportamento, está usando excessivamente substâncias, além de se expor a riscos, está se isolando bastante, enfim. O que eu posso fazer agora? Se eu sou essa linha de frente? Primeiro, eu acho que o importante, que é o que eu estava falando mais cedo, que é oferecer escuta. Ouvir essa pessoa. Oferecer escuta sem julgamento. E eu acho que esse é um grande problema que nós, humanos, temos. Nós não conversamos com as pessoas para ouvir. Nós esperamos a nossa vez de falar. Falou, ok. Ignoro o que você está me falando, estou esperando você dar uma pontinha para eu poder falar também. E eu acho que essa, inclusive, é uma dificuldade, né? Principalmente lá no começo, quando eu estava estagiando ainda, era uma dificuldade que eu tinha. Parece que eu tinha sempre que achar essa solução, achar uma resposta ali para o paciente, né? Porque ele falou alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa também, né? E às vezes não. Às vezes é justamente o ouvir, é estar aqui com você. Eu não sei o que eu posso te dizer, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui para conversar contigo, eu estou aqui do seu lado. Não sei o que eu posso falar, não sei o que eu posso te orientar, tanto assim, mas eu estou aqui para te ouvir. Se você quiser falar comigo, eu estou aqui, né?
E é claro, né? Uma outra questão que a gente pode ajudar nesse momento de crise, né, é o que eu estava falando um pouco mais cedo, a perguntar diretamente, né, sobre os pensamentos suicidas, como são esses pensamentos. Mas isso entra um outro ponto que muitos profissionais, inclusive experientes, têm uma dificuldade, porque a pessoa que está pensando, que está com esses pensamentos, que está com esse sofrimento, às vezes ela desperta gatilhos no próprio profissional. Acaba sendo um limite, acaba despertando uma insegurança, né, no que eu posso fazer, no que eu posso te orientar em relação a isso. Então, muitos profissionais, inclusive, acabam não atendendo algumas demandas por uma questão de particularidades, que é super justo, né? As pessoas têm seus limites, né? Inclusive limites profissionais. Mas você, a colega, você, trabalhador, enfim, você professor, o que você pode fazer, né? Encorajar essa pessoa a buscar um profissional. Eu estou te ouvindo sem julgamentos e eu não sei mais o que eu posso fazer além disso. Poxa, cara, no seu caso, acho que seja interessante você buscar a ajuda de um médico, de um psicólogo, porque talvez ele vai conseguir te orientar de uma forma muito mais interessante. E o Pedro Henrique trouxe um fator muito importante, que isso eu recomendo sempre, é o CVV. É do governo e ele permite que tenha alguém ali para conversar com você, né? Tem sempre alguém ali para te ouvir, para te orientar e mais do que isso, para te escutar. E isso eu acho fundamental, eu acho muito bacana, muito bom que você trouxe. É sempre uma opção mesmo para isso, né? E também, né, claro, né, tanto em contexto clínico, o paciente chegou com pensamento suicida, acabou a sessão, o que o profissional pode fazer também? Orientar, chamar o SAMU. O SAMU também é muito bem preparado para isso. E também é uma questão que vocês também podem utilizar, né? Se você viu que a pessoa ali está em muito sofrimento, bom, vamos conversar sobre isso, te ouvir. Cara, eu acho que eu não consigo te ajudar em relação a isso. Vamos chamar o SAMU, eu acho que eles vão conseguir te orientar de uma forma mais interessante, né? E mais do que também só ouvir, né, não minimizar o sofrimento da pessoa. O julgamento também, cara, você tem uma mente fraca, esse sofrimento seu, eu tenho um sofrimento muito maior que esse seu. Então, isso não é legal, né? Na verdade, você está causando um maior fator de risco em relação a isso do que talvez a pessoa estivesse no começo. Então, não minimizar esse sofrimento da pessoa, mas oferecer suporte. Eu estou aqui do seu lado para te ouvir. A Kátia mandou a mensagem, vou ler. Infelizmente, nos dias de hoje é complicado, tem quem ouça. Tem uma colega de profissão que ela toma remédios fortes, às vezes ela começa a entrar em crises no trabalho e ninguém consegue perceber. Mas esse é um ponto, né? Você está percebendo. Então, isso já é uma coisa muito interessante, muito importante, né? E estar atento também aos sinais, né? Não adianta, às vezes, aparecer, né, os sinais e eu não ouvir. Né? Os sinais estão ali, mas você está escutando. Isso eu acho muito interessante. E, novamente, às vezes está ali por essa pessoa, né? Outra mensagem. Quais são as formas que professores podem identificar os fatores de risco dentro de instituições de ensino? Eu citei alguns fatores de risco, né? Mudança de comportamento, isolamento social, né? Aquelas falas desesperançosas, né? Uso excessivo de substâncias, às vezes você não consegue ver em uma sala de aula, mas, ok, temos aqui. E como que o professor pode identificar isso? Eu acho que é a mesma questão que em relação a pessoas. Não é o profissional em si, não é o psicólogo, não é o psiquiatra. Como pessoa, você escutar alguém. Essa escuta. Eu acho que para um professor é muito difícil porque são muitos alunos. E acaba que não tem uma convivência o tempo todo, tal como os colegas de sala têm. Mas o professor, às vezes, pode observar essas questões, né? Nossa, o aluno ali, ele era muito esforçado, estava ali tirando só 10 e começou a dar uma mudança de notas. O comportamento dele era excepcional, começou a conversar mais, ou se isolar mais. Poxa, é uma questão de atenção. Às vezes, pode não ser uma questão de autoextermínio, uma questão de suicídio. Mas pode ser um sofrimento que essa pessoa está passando, né? Eu acho que é interessante a gente observar, não só como professor, olhar aluno,
mas também nós observarmos como colega, né? O Pedro mandou, acho que a pessoa também tem que reconhecer que precisa de ajuda. Tem pessoas que vê a ajuda como uma ofensa. Entramos com aquela própria ideia que a gente falou no começo, né? O quanto que é colocado na sociedade que pedir ajuda, pedir indicação, enfim, é um sinal de fraqueza. E isso é uma questão, acho que, muito mais social, né? Tem pessoas realmente que vê, ou que está acontecendo alguma coisa, como, você está falando que eu tenho um problema, você recebe isso como um ataque, na verdade seria uma ajuda, né? E claro, né, temos que colocar em consideração isso, né? A pessoa também estar aberta a reconhecer que precisa de ajuda, né? Bom, em relação a... Bom, eu falei as questões de risco, falei as questões do que a gente pode fazer em um desses casos, mas ok, Rafael, o tema da sua palestra falava sobre valorização da vida, do bem-estar, né? O que você vai falar sobre a valorização da vida, né? Cuidar da saúde mental, ela não deveria, pelo menos, ser unicamente como paliativo. Ela deveria ser também como preventivo. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda de psicólogo, buscar ajuda de terapeutas, médicos, não é unicamente para acabar com o sintoma, acabar com a psicopatologia, com a doença, mas também de prevenir. Poxa, meu sofrimento está começando a aumentar. Eu vou esperar chegar lá no pico para buscar esse apoio, buscar essa ajuda profissional para melhorar minha saúde mental, ou eu posso talvez olhar isso antes, né? E aí entramos também como eu faço muito essa comparação, né? Poxa, eu quebrei um dente esses dias e tô com dor de cabeça em relação a esse dente. Tem 2 semanas que toda vez que eu vou lá tem mais alguma coisinha pra fazer. E é unicamente paliativo. Eu quebrei meu dente e eu fui no dentista. Mas eu ainda particularmente ainda vou bastante no dentista, né? Eu falo 2 vezes no ano, eu vou uma. Mas eu acho que eu tô indo até bem em relação à média geral, né? Mas a gente acaba indo, né, nesses profissionais quando não tá tudo lascado, tô no fundo do poço, agora eu vou. E às vezes, se eu tivesse, eu fiquei pensando isso essas semanas, se tivesse feito uma limpeza, se tivesse feito alguma outra coisa, eu não sei o que eu poderia fazer também. Eu quebrei um dente, né, eu nem sei. Mas às vezes o tratamento seria muito mais barato do que o custo que ficou para arrumar o dente no final das contas. E aí, eu acho que na saúde mental também é assim, né? Acho que o preço que você paga em relação a cuidar de uma forma paliativa, quando o sintoma já está instaurado, já está um caos, é muito mais caro de saúde mental do que talvez se você tivesse se prevenindo. E as formas de prevenir, elas são muito amplas. Não é uma questão só de ir no psicólogo. O psicólogo, novamente, como eu estava comentando, o psicólogo é a linha de trás, ele está lá atrás. Aqui na frente temos os nossos próprios cuidados que a gente poderia fazer, né? Inicialmente, esse é o que eu falo, são os pilares em relação, principalmente, ansiedade, casos depressivos, mas de modo geral de sofrimento. Uma prática boa de exercícios físicos, uma boa alimentação, um sono adequado, eles são essenciais para o bem-estar. Há alguns casos precisa também de um apoio psicológico, mas se você conseguir manter essa rotina de atividade física, boa alimentação e um sono adequado, isso já vai diminuir bastante a relação dos sintomas. Então, Rafael, exercício físico, odeio academia, odeio crossfit, enfim. Não, a atividade física ela é muito mais ampla do que isso. Às vezes é uma volta no quarteirão, às vezes é uma volta numa praça, ir subir mais escadas do que talvez pegar o elevador. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus pacientes, né? Tem muita resistência em relação à atividade física. Eu também tenho. Então nem posso falar muita coisa também. Mas faz uma coisa simples. Eu não quero fazer academia, às vezes é condição financeira também, eu não consigo. Ok, mas como é que está sendo a sua rotina? Não, eu vou de carro para o trabalho. Qual que é a distância do seu carro do trabalho? Não, 3 quarteirões. 3 quarteirões tu pega carro. Poxa, não daria para você talvez ir a pé? Não, o sol tá quente, não, beleza, justo. Mas às vezes assim, uma volta no mercado, na padaria, enfim, levar o cachorro para passear, eu acho que sejam formas muito interessantes que você poderia acrescentar atividade física na sua rotina. É claro, né, também é interessante você ir num médico, às vezes, que
o seu corpo não está pronto para isso, e também não estaria pronto também para mandar o louco num crossfit, numa academia. Talvez sejam atividades mais interessantes da sua rotina, você poderia mudar, por exemplo, subir mais escadas do que talvez pegar elevador para subir um andar, e pode te ajudar a prevenir e melhorar a sua saúde mental, né, e o seu bem-estar. Juntando a isso, né, com mais estratégias de autocuidado, né, tem técnicas de relaxamento, né, técnicas de meditação, né, e eu acho que um dos principais é o autoconhecimento, você se conhecer, aí talvez já entre naquela própria ideia de psicologia preventiva, você no profissional, por conta desse autoconhecimento, né, buscar momentos de lazer e descontração. Essa é uma coisa que eu acho que ela é um pouco difundida, que eu acho que ela é muito importante. Agora, essa é uma das coisas que eu quero que vocês saiam daqui sabendo e passando essa informação para os outros. Atestado de saúde mental, ele não é para você ficar preso em casa. Atestado de ansiedade, atestado de depressão, ele não é, tá, 30 dias, 15 dias, enfim, ele não é para você ficar trancado no seu quarto. Ele é para você, na verdade, sair, né, descansar, né, não para ficar só em casa. Ele é um atestado que é para você, às vezes, fazer coisas que você gosta, porque isso também promove esse autocuidado, promove esse bem-estar emocional, né? Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabiam, né? Eu peguei atestado aqui na empresa, e aí eu posto no Instagram que eu tô viajando, que eu tô num clube, enfim, vão demitir por justa causa. E, poxa, na verdade, a ideia desse atestado é justamente para você fazer essas coisas, você conseguir tirar sua mente, às vezes, desse sofrimento que você estava, né? Além disso, Pedro compartilhou também, o problema é quando as coisas que eu sempre gostei de fazer param de fazer total sentido repentinamente. E acho que esse é um dos grandes pontos de enganação não, na verdade, é uma estratégia, eu acredito, da própria depressão, da própria ansiedade, que acaba nos abaixando, nos reprimindo. É que ela aumenta o desânimo. Nós ficamos mais desanimados nesses estados mais depressivos, esses estados mais ansiosos, ao aumento do nosso desânimo. Só que essas outras coisas que a gente poderia fazer, essas coisas de diversão, enfim, elas abaixariam esse nível de desânimo. Deixaria ali uma vida um pouco mais equilibrada. Continua com sofrimento por conta desse desânimo e desse choque. Eu não queria estar aqui. Só que essa tendência é diminuir a nossa animação para fazer as coisas que a gente gosta. Então ela é uma enganadora pra gente, né? Ela, poxa, eu tô desanimado. E ela fala, então você deixa de fazer só as coisas que você gosta para você continuar mais animado aqui comigo. E isso acaba aumentando ainda mais os sintomas, né? Então, chama, na verdade, uma técnica que a gente utiliza muito é ativação comportamental. O que é ativação comportamental? É ativar o nosso nível de ânimo com comportamentos, é ativar fazendo coisas talvez que a gente gosta, né? As coisas acabam sendo realmente difíceis, né? Perdem o sentido, porém é fundamental que a gente não deixe de fazer essas coisas que a gente gosta, por conta dessa questão de para ativar mais a nossa saúde mental, ativar mais o nosso ânimo em relação às coisas. Mas se você está num caso de perca desses sentidos, essa própria desvalorização das coisas que você gosta, talvez seja interessante buscar ajuda profissional. O Pedro compartilhou, acredito que atividade física ajuda muito nessas questões, eu também acredito muito. Eu mesmo tinha muitos pensamentos intrusivos, comecei a treinar, a estudar, cuidar de mim, e passa. Claro que sempre tem os altos e baixos, aí você escolhe o que vai dar força para pensamentos ruins ou buscar fazer coisas que te tiram disso. Muito legal, Pedro, eu também acredito muito nisso. Eu sou um cara que odeia academia, eu faço por obrigação e faço quando eu fazia, na verdade. Tem uns dias já que eu não vou. Mas eu acho que ele é muito interessante, né? Aquele negócio, é horrível você ir, mas quando você chega lá, poxa, que bom que eu vi, que bom que eu vim, se sente mais energizado, né? E eu acho que esse é um ponto realmente que ajuda muito nessas questões, inclusive de saúde mental, inclusive de saúde física também, né? A Amanda mandou, a atividade física é muito essencial mesmo, fundamental. Uma outra questão que, agora, nós falando sobre
academia, né? A academia no sentido, a faculdade, uma questão que eu acho importante, principalmente para alunos, é estabelecer limites, né, saudáveis entre a sua vida acadêmica, as suas atividades da faculdade, juntamente com a sua vida pessoal. Estabelecer um limite saudável nisso é fundamental. Eu acho que as pessoas acabam levando, não, agora é a fase de eu só estudar, e acabam ignorando a própria saúde em relação a isso, né? Pedro mandou, te ajuda em ansiedade, depressão, até questão de sono. Dorme melhor, com certeza. E aí entra naquele outro pilar que a gente estava conversando, né? O sono também é muito importante, então um sono regulado, um sono saudável. Inclusive, uma outra dica de autocuidado seria essa higienização do sono, né? Aí você vai achar técnicas bem legais na internet também, né? Mas com profissionais vocês também vão achar. Junto com essa o bem-estar emocional, que eu acho que é uma coisa que também acaba se ignorando bastante, né? Que é a importância de uma rede de apoio. As pessoas que estão ao seu redor, né? O papel fundamental que a família, amigos e até, né, profissionais de saúde, em alguns casos, o papel que eles têm nesse suporte emocional, né? É crucial que as pessoas em crise não se sintam sozinhas. Eu estou aqui por você. E tem uma grande importância, né, da família, dos amigos, né? Amigos são a família que a gente acaba escolhendo, né? Como eu falei, psicólogo e psiquiatra é uma linha de trás. Tem um dado que diz que 1 a cada 17 pessoas busca ajuda profissional. Então, poxa, psicólogo e psiquiatra, quando são buscados, é muito mais para frente, né? Então, essa rede de apoio é o primeiro ponto que a gente tem, primeiro contato que a gente tem com esse suporte, né? Então, ter uma rede de apoio bem estruturada, ter as pessoas que eu posso contar, é de fundamental importância, né? A Kátia mandou. Tem dias que eu não sinto muito bem, a ansiedade toma conta que eu chego a ficar quase 48 horas acordado. Alguma dica que pode ajudar a amenizar? Nesses casos, parece que o seu sono está incrivelmente abalado. Nesses casos, eu recomendaria bastante. Se você já não está fazendo aquelas outras questões, atividade física, se alimentando melhor, tirando ultraprocessados, enfim, ou o uso também de substâncias. Se você está fazendo tudo certinho, talvez seja muito interessante buscar a ajuda de um profissional, porque é de caso a caso, né? Talvez a sua ansiedade está em relação a alguma coisa específica, às vezes é um transtorno de ansiedade, que é uma coisa um pouco mais longa, muito mais estruturada na sua história, então talvez seja muito interessante buscar uma avaliação em relação a isso. É o que eu recomendaria para você agora. E, novamente, né, eu tento não entrar tanto em relação vou dar um conselho específico sobre isso, porque eu não sei direito a sua rotina, eu não sei o seu histórico, então talvez o que eu possa falar pode, na verdade, mais prejudicar do que te ajudar. Mas eu, particularmente, quando eu atendo em clínica, a primeira coisa que eu tento observar é a rotina da pessoa. Como que está essa rotina? Porque os nossos comportamentos, eles acabam sendo cruciais em relação à nossa saúde mental. Então, às vezes a gente está fazendo comportamentos que talvez não sejam interessantes, né? Você me falou sobre o falecimento da sua filha e sua mãe, lamento, inclusive, muito por isso. Provavelmente você deve estar passando, inclusive, por uma questão de luto, né? E o luto, ele é um fator que poderia aumentar bastante, um fator de risco, né? Talvez seja muito, muito interessante para você buscar uma ajuda profissional, se você já não estiver. Bem interessante, pode te ajudar, inclusive, a passar por esse momento que parece muito difícil. Nem consigo imaginar o quanto que deve ser doloroso isso. Bom, eu gostaria de falar sobre como ajudar e buscar ajuda, mas eu acho que eu falei bastante sobre isso durante o decorrer, né, da nossa conversa, né? Mas como oferecer ajuda, só para recapitular, ouvir, né, sem julgar a pessoa, o acolhimento inicial, acho que ele é fundamental, e também, né, direcionar para uma ajuda psicológica, para a ajuda de um profissional, quando eu não consigo ter esse contato, quando é difícil para mim, quando me dá gatilho, quando eu
basicamente não sei o que dizer. Então, sugerir para essa pessoa, né, que ela busque um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ou um outro profissional de saúde mental, né? Só recapitulando mesmo, que a gente falou bastante sobre isso, né? Mas também tem serviços e redes de apoio, né? O que me falaram, agora eu só vou pegar o nome para ter certeza. O Pedro Henrique me falou mais cedo, falou para a gente mais cedo, né, que eu acho que é interessantíssimo, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, que é o número 188, 188, e ele oferece ajuda e suporte 24 horas por dia. Está em sofrimento, às vezes você não tem com quem conversar, liga para eles, 188, que eles estão ali, são pessoas muito bem capacitadas, que eu acho que podem ajudar bastante vocês, inclusive, eles podem te orientar em algumas questões que talvez você esteja em sofrimento no momento. Mas a ideia fundamental deles é de ouvir. Eles estão ali por você. Então, se tiver em sofrimento e você não consegue contar com outra pessoa naquele momento, talvez seja uma ideia interessantíssima. Um ou outro serviço e rede de apoio, né, que é o apoio psicológico por si só, né, o apoio psicológico de um profissional, né. Eu não sei se na faculdade de vocês também tem esse apoio, né, psicológico, tem um psicólogo que trabalha para vocês. Amanda, manda aí se tiver. Talvez seja uma coisa muito interessante. Eles podem, geralmente, psicólogos que ficam nessas áreas, eles estão ali para orientar e encaminhar para um outro profissional, caso seja necessário, né? Mas, de todo modo, eu acho que é uma coisa muito importante, né? E mais do que isso também, né? Estou em muito sofrimento, poxa, busque ajuda, tem muitos profissionais, tem serviços gratuitos em muitos lugares, né? Principalmente em cursos de psicologia, faculdades que têm curso de psicologia, eles já metem os serviços de psicologia aplicada, né? Não sei o nome em particular aí, provavelmente é uma clínica escola, ou um nome parecido com isso. Aqui, na minha faculdade, quando eu fiz, chamava Serviço de Psicologia Aplicada, né? Assim eu achava até engraçado, aquele SPA. Eu acho... São clínicas escolas, né? Elas estão ali com profissionais, né? Alunos que são orientados por profissionais, por professores. Isso, geralmente, eles oferecem serviços gratuitos, né? Não tô com pouca grana, tá difícil, tá apertado. Talvez seja uma opção para vocês também. Bom, né? Vou só fazer um encerramento da minha parte, mas vou deixar aberto para reflexões, quem quiser falar, para comentários, perguntas também, tanto no chat quanto no vídeo também, vocês podem abrir e falar. Mas eu gostaria também, né, principalmente, né, de reforçar essa conscientização, e mais do que isso, né, dizer que a vida vale a pena. Existem muitos meios que vocês podem construir, não só para vocês, mas para as outras pessoas também, né? Construir uma rede de apoio, uma rede de suporte. Nós, às vezes, nos sentimos desamparados, sentimos sozinhos, mas, às vezes, tem muita gente querendo nos ajudar e nós não abrimos os braços para eles, né? É o que um colega falou mais cedo, né? Dessa dificuldade, às vezes, da pessoa reconhecer que precisa de ajuda, a pessoa estar aberta para isso, mas eu acho que a nossa parte é oferecer esse apoio, oferecer esse estou aqui por você, mas mais do que isso também, né, nós também podemos buscar, né, e valorizar a vida. Valorizando essa vida, né, nós estamos construindo, né, uma sociedade, um mundo onde a esperança prevalece sobre o desespero, sobre o sofrimento, né? Eu acho que nós somos esse primeiro passo, somos a linha de frente, nós pessoas, não eu psicólogo, não, isso não, essa linha de trás. Linha da frente sou eu, é você, essa rede que nós podemos criar de apoio, né? Criar um ambiente assim na faculdade, criar um ambiente assim no trabalho, criar um ambiente assim em casa. Eu acho que nós podemos muito bem, né, valorizar a vida também do outro, né? Não só a nossa, mas valorizar e amar outra pessoa por ser humano e não simplesmente por ser um colega, enfim. Mas eu acho que por ser humano a gente já pode
colocar essa ideia de valorizar a vida, né? E gostaria, né, de sair aqui. Eu entendo que palestra é uma coisa muito chata, eu entendo, talvez está todo mundo entediado, muitas pessoas vieram provavelmente só pelas horas, e tudo bem, mas eu acredito que eu possa ter pelo menos tocado um pouco vocês em relação a valorizar, né, a saúde mental e cuidar da própria saúde mental e também cuidar dos outros, né, porque nós somos sociedade, né, então apoiar esses amigos, familiares, e eu acredito, né, que eu pelo menos sairei aqui como uma pessoa muito mais feliz e mais realizada se pelo menos um de vocês sair com esse toque no coração, né, essa mudança de chave, esse pensamento, instalar o drive aí, ó, igual o Marçal fala, de cuidar, né, dessa saúde, não só minha, mas dos outros também. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por não deixarem falando sozinho, porque é um ponto que eu não gosto de palestra, justamente, você está falando sozinho, poxa, eu gosto dessa interação, muita gente interagiu, fiquei muito feliz, então muito obrigado mesmo, vocês são uma turma muito legal, não sei quem é o responsável, mas alguém aí vai mandar, espero que mande pelo menos, meu contato, meu Instagram, que a gente pode trocar um papo legal também, e se precisar, né, peça ajuda. Esse é o lema desse ano, eu acho ele maravilhoso, acho que foi o melhor lema que eu vi. Se precisar, peça ajuda. Eu acho que é muito importante. Então, muito obrigado, gente, e, novamente, né, fica aberto para perguntas ou reflexões, né, mais do que isso. Meu Instagram, ele é psicólogo.rafaelprado. Vou anotar aqui também, mas de todo modo, dá uma olhada lá, segue lá, poxa, compartilha, tem muito conteúdo legal. Bom, eu estou fazendo minha propaganda, né? Às vezes nem é legal, mas eu vou dizer que é, e espero que vocês acreditem. Vou mandar aqui para vocês, digitado. Poxa, eu vou falar uma coisa para vocês, só essa é a última coisa, já juro que eu prometo calar depois, mas eu sempre fico muito nervoso, né, nessas horas. Aí eu vou falando, aí sai. Mas eu costumo ficar muito nervoso porque são pessoas novas, né? Eu não sei como é que vocês vão me ver, como é que vocês vão, o que vocês vão achar de mim. Mas eu acho que esse nervosismo eu acho ele muito verdadeiro. Geralmente é a primeira coisa que eu falo. Eu esqueci hoje porque acabei perdendo esse nervosismo com o tempo. Mas eu acho muito legal quando é uma turma tão bacana assim, né? Espero que possamos nos encontrar mais vezes. Novamente, se precisar, peça ajuda.